Nós vamos hoje do 17 ao 31. O rei e o jovem rico, o custo radical do discipulado. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. A partir do versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê esse dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Vamos orar, irmãos. Papai, nos ensina nessa manhã, Senhor. Nos ensina a abandonarmos aquilo que muito nos custa, para abraçarmos aquilo que o Senhor nos entrega, e que nada que o Senhor nos entrega é melhor do que Cristo Jesus. Nos ensina a segui-lo e deixando para trás aquilo que nos impede de segui-lo. Nos ensina nessa manhã a colocarmos no centro das nossas vidas, de fato, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso abandonar os ídolos, não somente as imagens de escultura, mas os ídolos que ainda habitam no nosso coração e que rivalizam com Jesus. Nos ensina a abandonar aquilo que é necessário, nos ensina a viver da forma que é necessária, seguindo Jesus, ó Deus. É a nossa oração nessa manhã em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos trabalhado essa série, O Rei que se tornou servo, e nós temos sido confrontados nos últimos sermões acerca do custo do discipulado. Nós vimos que seguir Jesus exige negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ou seja, uma negação de si e uma disposição em seguir Jesus, ainda que custe a nossa própria vida. Nós vimos também acerca de valorizar aquilo que Cristo valoriza. E isso nós vimos no texto sobre o casamento. Os discípulos de Jesus valorizam o casamento como ordem criacional de Deus. Os discípulos também aprendem a ter uma mentalidade de dependência e de gratidão que expressa o valor que eles consideram no reino de Deus, tal qual faz uma criança ao receber algo gracioso. Hoje, a narrativa de Marcos nos apresenta uma cena de profundo contraste com aquela das crianças. A gente tem um contraste que revela o verdadeiro preço de seguir o rei. Jesus, no nosso último texto de Marcos, recebeu as crianças, e as crianças representavam aqueles que eram
sem valor socialmente, aqueles que não tinham nada. As crianças naquela cena foram rejeitadas pelos discípulos e Jesus as acolhe. E aqui nós temos Jesus se encontrando com um jovem rico, alguém que representa, ao contrário das crianças, a autossuficiência, a confiança em si mesmo e a confiança na sua aprovação social, na sua aprovação, na sua posição social. Esse encontro é definido por muitos como o contraste de alto risco. Chegar a Jesus, aprenda isso, irmãos, sempre vai exigir um alto risco. Jesus é o nosso Consolador, o nosso porto seguro, mas isso não significa que segui-lo não significa abandonar. A gente já viu sobre isso. É melhor entrar no reino do céu sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que entrar inteiro no inferno. E hoje Jesus vai mostrar que o contraste de alto risco significa abandonar, em consonância com aquilo que significa negar-se a si mesmo, abandonar a nossa confiança em nós mesmos. Tem alguns teólogos que chamam esse trecho de o pior prejuízo. E o pior prejuízo não é abandonar tudo para seguir Jesus, é abraçar tudo e deixá-lo de lado. Esse texto vai falar muito ao nosso coração sobre a nossa noção de mérito humano, a nossa noção de sucesso, e vai demonstrar a nós que o discipulado de Cristo não se negocia. Segui-lo exige abandonar a nossa tentativa de salvarmos a nós mesmos. Amém? Vamos para o nosso texto? O nosso texto começa aí nos versículos 19 a 20 com a pergunta do jovem rico. Vamos ler novamente o texto. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos, olha a postura dele, diante dele e lhe perguntou, olha o discurso: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nesse primeiro versículo, o versículo 17, a gente vê o relato então de um jovem rico chegando a Jesus. Como eu falei na introdução, esse relato ele se confronta diretamente com o relato de Jesus e as crianças, porque nós temos um contraste social gritante e fundamental, e ele nos faz entender sobre o reino de Deus. De um lado, no texto anterior, nós tínhamos as crianças que eram indivíduos socialmente desprezados, porque eles eram conhecidos como aqueles que não têm nada. Socialmente, a criança no mundo antigo é aquele que não tinha nada, ele não tem propriedade, tudo que ele tem é dado. Ele não tem posição social importante porque ele não conquistou nada ainda. É alguém que tem uma total necessidade e é alguém que desfrutava, se esse é o melhor termo, de um profundo desprezo da sociedade. Por outro lado, no texto da gente de hoje, nós temos um jovem rico. Lá em Lucas nos diz que ele é alguém de alta posição religiosa. Portanto, o jovem rico ou o homem rico é alguém de posição social e religiosa e é alguém abençoado socialmente. Porque na visão do mundo antigo, principalmente na visão ali de judeus do Antigo Testamento, daquele período de Jesus, a riqueza material era um sinal evidente da bênção. Então, aquele jovem que chega a Jesus, ele é um jovem que contrasta com as crianças por ser alguém de posição, por ser alguém rico, por ser alguém de status religioso e alguém que, consequentemente, é abençoado por Deus. Alguém moralmente aceito, alguém que seria um ótimo partido na época. Alguém que você olharia e esse aqui é bom para casar com a minha filha. É aquele que de repente você olha quando entra na igreja e diz: esse é bom para a igreja, viu? Se você virar membro da igreja, não precisa nem fazer marketing não, ele é o próprio marketing da... Imagine o testemunho desse homem. É aquele que era visto dessa forma. Isso é o que passa na cabeça dos discípulos, né? Agora sim vem alguém para ser discípulo de Jesus que vai mudar o esquema, né? Negócio de leproso, adúltera, mulher samaritana. Agora vem alguém que agora o pessoal vai pensar, agora chegou alguém que tem peso no discipulado. E esse contraste com a criança novamente é ressaltado, porque
chega alguém abençoado e significativo socialmente, enquanto as crianças eram insignificantes. Só que veja bem, as crianças são acolhidas no reino. E agora esse jovem rico, que socialmente é aprovado, é barrado no reino de Deus. A conclusão do nosso texto, que está lá no versículo 31, quando Jesus diz: contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, fecha essas duas narrativas, mostrando que os muitos primeiros que serão os últimos são aqueles que são tais quais o jovem rico. E muitos que são os últimos, que serão os primeiros, são aqueles tal qual uma criancinha. Então esse texto é muito importante para nós, porque vai nos aguçar a noção de quem você se pensa que você é e aquele que você deve ser no reino de Deus. Aqui no versículo 17, a gente percebe algumas características no comportamento do jovem rico que são importantes para nós. Veja que o jovem rico se comporta com reverência e com iniciativa. Diz o nosso texto que ele corre em direção a Jesus e que ele se põe de joelhos e que ele faz uma pergunta que é legítima: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então nós não precisamos ler esse texto como algumas pessoas fazem, colando no jovem rico uma pecha de hipocrisia, de dissimulação. Porque, ao que parece, a pergunta dele é legítima e ele está indo com um coração, digamos assim, aberto. É tanto que Jesus nem o repreende de primeira, diz que o texto que Jesus o amou. E a pergunta dele é válida. Na mentalidade do povo daquela época, ele traz uma dúvida plausível: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta que vai chamar a necessidade de uma resposta do bom mestre. E aí nós temos a resposta, que é o segundo ponto do nosso texto. A resposta de Jesus e o teste da idolatria. Vamos ver a resposta de Jesus, versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Vamos nos deter a esse primeiro momento? Meus queridos irmãos, aqui nós temos em primeiro lugar uma dimensão clara da divindade de Cristo. Ah, pastor, mas eu estou entendendo aqui nesse versículo, pelo contrário, que Jesus está negando a sua própria divindade. Não, tenta entender aqui comigo. Pelo contrário, há uma clara evidência da divindade de Cristo, porque Cristo conseguiu sondar as intenções daquele jovem. Cristo conseguiu entender a dimensão de autoconfiança que aquele jovem tem em si mesmo. Expressa, e a gente nem notou, através da sua pergunta: bom mestre. Ou seja, a pergunta dele é sincera, mas não é a sinceridade que salva a pergunta. A pergunta dele é sincera, mas está repleta de más interpretações, de más compreensões, de maus pressupostos. Jesus o corrige. Parece que a colocação dele de bom mestre, e muitos teólogos vão confirmar isso, evoca uma resposta de Jesus, ou evocaria uma resposta de Jesus tal qual: diga, bom jovem. Ou seja, ele chega para Jesus, de forma humilde, de forma a se ajoelhar e tal, mas quando ele fala bom mestre, é como se ele esperasse uma resposta: bom jovem, bom garoto. Então Jesus vai usar termos, vai usar uma construção de frase para fazê-lo refletir acerca da sua confiança em si mesmo e acerca do que ele entende ser bom. Então Jesus responde: por que você me chama de... Qual o seu interesse em me chamar de bom? Qual é a causa? Qual é a justificativa para você me chamar de bom? Será que é porque você se considera bom? Será que é porque você considera outras pessoas boas por causa das suas obras? E Jesus emenda, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então ele deveria, mediante a pergunta de Jesus está começando a construir um cenário para ele concluir no final que só existe uma pessoa que é boa, que é Deus. Que todo ser humano, portanto, inclusive ele, ou nesse caso, principalmente ele, são
pecadores. Que de fato, aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, é verdade, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus então aponta para isso, somente um é bom. Não é uma negação da sua divindade, isso seria uma contradição com todo o restante do Antigo Testamento e de expectativas do Antigo Testamento, mas veja, é uma colocação adequada para que aquele jovem percebesse que ninguém pode se considerar como bom, ninguém pode se ver como bom aos seus próprios olhos, a ponto de merecer herdar a vida eterna. É a pergunta inicial dele, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O primeiro caminho, portanto, não é se considerar bom. Jesus, então, vai listar os mandamentos da segunda tábua da lei. Isso é curioso, Jesus não lista todos. O que é que Jesus fala no versículo 18 ainda, né? Versículo 19, perdão. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tirou o bom, né? A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Veja, meus irmãos, que ele responde positivamente a lista de obediência moral que Jesus coloca. Jesus lista os seis dos 10 mandamentos da lei de Deus. A lei de Deus é dividida nos 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito à relação do ser humano com Deus, e os 6 últimos mandamentos, a relação dos seres humanos com os outros seres humanos. Então Jesus coloca socialmente como que ele se enxerga. Conheces os mandamentos da lei de Deus, e Jesus lista somente os sociais, estes 6 que nós temos aqui. A ideia e a intenção de Cristo não é reforçar uma teologia da salvação pelas obras. Jesus não quer que o jovem rico pense: sim, eu cumpro esses mandamentos e, portanto, eu devo herdar a vida eterna. A pergunta não é um tipo de: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você não sabe? É só você cumprir os mandamentos. Não. A colocação de Cristo é proposital para encaminhar o pensamento daquele jovem a uma conclusão esperada. E qual é a conclusão? Que Jesus espera que ele chegue e que os discípulos esperam que eles cheguem. E que Jesus espera que os discípulos cheguem? De que não é pelo cumprimento dos mandamentos que se herda a vida eterna. Mas vamos ver se era essa conclusão que ele chega. Versículo 20 novamente. Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. A conclusão certa então não chegou. A conclusão do jovem rico é que ele segue os 6 mandamentos. E eu coloco algo, meus irmãos, para que você vasculhe bem o seu coração. Porque, na verdade, será que ele segue mesmo os 6 mandamentos? Esses 6, pelo menos? Na vista dele, ele segue. Na vista dele, provavelmente, ele nunca adulterou. E muitos aqui talvez nunca tenham deitado numa outra cama, na cama com outra mulher. Ele disse que nunca roubou, e talvez aqui ninguém tenha roubado nenhuma borracha do colega na escola. Ele diz que não adulterou, que não furtou, que não deu falso testemunho, que não enganou ninguém, que ele honra o seu pai e sua mãe. E é possível que ele acredite nisso. Ou seja, ele tem uma visão, como nós vamos ver lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 a 7, muito pequena acerca da exigência da lei de Deus. Porque a lei de Deus diz que se você só olhar com desejo para uma mulher, você já quebrou o mandamento. Se você apenas odiar o seu próximo, você já o matou no coração. De que é impossível alguém seguir à risca nem os 6 mandamentos sociais, mas esse jovem se enxerga como aquele que de fato o cumpre desde a infância, ou como a minha tradução traz, desde a adolescência. Que é quando o judeu enxerga a partir dos 12 anos, na época, né, a idade da maturidade para seguir a lei de Deus. Pelo menos a partir dos 12 anos, desde que eu adquiri a maturidade, eu tenho seguido à risca estes mandamentos. É a resposta do religioso moralmente aprovado que foca nas suas boas
obras. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Se for seguir esses mandamentos, eu sigo. Então eu vou herdar a vida eterna. Só que o texto continua dizendo assim: Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus então demonstra para nós que amar não é passar a mão na cabeça e nem deixar as pessoas viverem no seu engano. Será que você quer alguém que te ame? Ou você quer só um pet que vai te lamber? Não importa o que você seja, né? Você quer pessoas do seu lado de fato e pessoas que amam. Porque Jesus, o que ele faz, segundo o texto, é que ele olhou para Jesus e o amou. E o que é que Jesus faz na continuação? Falta-lhe uma coisa. Disse: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus, ao amar o jovem, ele revela a ele o que está faltando. E é curioso, meus irmãos, porque Jesus está fazendo o teste da idolatria. E o teste da idolatria passa por demonstrar que a ausência explícita dos mandamentos relacionados a Deus indica um problema. Que ele deveria compreender que primeiro ele não quer, que ele já quebrou os 6 primeiros, quem dirá os 6 últimos, quem dirá os 4 primeiros. Devia estar claro na cabeça dele ao ler os últimos que os primeiros estão quebrados, mas na cabeça daquele jovem rico, ele tanto cumpre os 6 primeiros, como ele cumpre os 6 últimos, como ele cumpre os 4 primeiros. Ora, se ele cumpre os 6 últimos, quem dirá amar a Deus sobre todas as coisas, não ter diante dele imagens de cultura para a adorar? Quem dirá usar o nome de Deus em vão? Quem dirá guardar o sábado? Eu sou um judeu perfeito, eu sou um judeu legítimo. E Jesus está mostrando para ele que não, que ele ama mais as riquezas do que fundamentalmente o próprio Deus. Quando Jesus diz, vai lá e vende tudo, Jesus está confrontando: não, jovem, você não segue a lei de Deus desde a infância, desde a adolescência. Você não consegue nem amar a Deus sobre todas as coisas. Nem quando o próprio Deus encarnado está diante de ti, te ordenando a vender tudo o que tem e segui-lo. A lei de Deus, segundo o Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 3, por exemplo, nos deixa claro que o propósito da lei é revelar o pecado. Que o propósito da lei não é ser um meio pelo qual você alcança a salvação, mas um meio pelo qual os salvos entendem o caráter de Deus e os salvos passam a depender de Deus, porque ela revela o nosso estado de insuficiência, de pecaminosidade, o nosso estado de dependência, que sem Deus nós não poderemos ser salvos. Lá em Gálatas, capítulo 3, nos diz que a lei é como um aio, como um mestre, um tutor, que nos guia a Cristo, que nos revela a nossa insuficiência e nos encaminha à suficiência de Jesus. Ao trazer os mandamentos para a conversa, Jesus não quer mostrar uma receita para ser salvo, mas trazer o propósito da lei, de demonstrar aquele jovem rico, embora ele não tenha compreendido, nem os discípulos tenham compreendido, que a função da lei é revelar o pecado. A ironia é muito grande, meus irmãos, porque aquele jovem tem aos seus olhos e aos olhos da sociedade tudo. A ele não falta nada, mas Jesus responde dizendo: falta-lhe uma coisa, a mais importante. Falta amar a Deus sobre todas as coisas. O comando de Jesus é radical: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem aí, siga. Aí tem gente que pega esse texto e diz assim, Jesus odeia os ricos. Na verdade, ele ama os pobres. A igreja deve ser uma ONG dedicada aos pobres. A teologia correta é uma teologia voltada aos pobres. Sim, aos pobres de
espírito que pode incluir rico e pobre. Lembra que Jesus ele não traz essas palavras a Zaqueu, Jesus não traz essas palavras a Lázaro, que é rico, ele traz essas palavras ao jovem rico, porque no caso do jovem rico, o que passa no coração dele é a idolatria das riquezas. Tá tudo bem quando sai a prévia do meu contra-cheque. Tá tudo bem quando entra o dinheiro na minha conta. Tá tudo bem quando eu consulto o meu Banco do Brasil, o meu Bradesco, a minha Caixa Econômica. Tá tudo bem quando eu olho e vejo minhas contas todas pagas. Tá tudo bem quando eu vejo a minha geladeira cheia. Tá tudo bem quando eu tenho. Sou muito abençoado por Deus, eu tenho tudo. E se eu perdesse tudo? É a pergunta do profeta. Será que eu ainda me contentaria em Deus? A confiança nas riquezas, e não as riquezas em si, é o grande problema. É por isso que esse discurso é voltado para ele. É um teste específico para ele. Porque Jesus não convida a ser pobre. Vamos resolver sua vida, então deixa de ser rico e se torna pobre. Não. O convite de Jesus é: siga-me. O antídoto para a idolatria das riquezas, ou para a idolatria qualquer, não é só vender e abandonar aquilo que você tem. É você seguir a Jesus. O problema central aqui não é a riqueza em si, mas o que ela significava. Os valores daquele jovem, a autoconfiança daquele jovem, a sua autodependência. Portanto, Jesus, ao exigir o abandono da riqueza, Jesus está tocando na ferida do coração daquele jovem. A gente vai chegar às aplicações, mas já começa a ressoar aqui ao teu coração e ao meu, no que é que nós confiamos? No que é que Jesus, se Ele pedir, você vai dizer: nisso o Senhor não pode tocar. Será a tua família, será os teus bens, o teu emprego, os teus filhos, o teu casamento, teu status social? A riqueza se tornou o ídolo daquele jovem. E por fim ele rejeita o convite. Diz aqui o nosso texto que, versículo 22, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. É um momento de tristeza, meus irmãos, em que alguém, diante da vida eterna, escolhe as riquezas. Eu não sei se você já passou por isso alguma vez na vida, quando diante de você estava claro o convite do Evangelho e estava ali também o assédio de algo desse mundo. E você baixou a cabeça, envergonhado e triste, porque o seu coração fraco e pecador te fez escolher naquele momento, não Salvador, mas algo nesse mundo. É isso que acontece com esse jovem. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Tim Keller, que ele diz que o convite de Jesus é como, abre aspas, jovem, eu quero que você imagine a sua vida sem o dinheiro que possui. Jovem, eu quero que você imagine que não possui nenhum tostão, não tem mais herança, patrimônio, servos, nem imóveis. Imagine que perdeu tudo isso e que tudo que você tem é a mim. Será que você consegue viver assim? A pergunta de Jesus, portanto, meus irmãos, é uma pergunta que desafia o jovem a pensar e refletir se Cristo Jesus é suficiente para ele e, portanto, ele vai segui-lo. Jovem, abra mão da sua fortuna. E quando Jesus fala isso, esse jovem começa a se angustiar. Jovem, venha a Cristo. Aí eu vou, oh glória a Deus, como é que o pessoal diz aí, né? 1000 graus, né? Fire, pega fogo, Senhor. Às vezes diz, abandona o relacionamento pecaminoso. Aí já é demais, Senhor. Aí diz, vem a mim, vós casados. Glória a Deus, vou. Aí Jesus diz, ama tua mulher como Cristo ama a igreja. Se submete ao teu, aí já é demais. Deixa eu voltar com a cabecinha baixa, né? Igual o Chaves, né? Volta o cão arrependido. Senhor, eu quero te seguir, Senhor. Olha aqui tudo que eu tenho. É mesmo tudo que você tem? Imagine esse jovem, né?
Senhor, aí já é demais. É a chamada, meus irmãos, que Jesus tem para esse jovem. Ele tirar a identidade dele das riquezas e colocar a identidade dele em Jesus. Ele passar a confiar no dinheiro e confiar no Pai, assim como Jesus confia no Pai. Jesus é aquele que tinha tudo, não é? E ele vem pobre a este mundo, confiando que o Senhor os sustenta. Esse jovem estava disposto a tudo. Olhe se esse não é você. Porque esse jovem ele está disposto a correr até Jesus, a se colocar em humildade diante de Jesus em joelhos. Ele está disposto a chamar Jesus bom mestre. Ele está disposto a dizer: Jesus me ensina. Mas aí quando Jesus diz: pois abre mão das tuas riquezas, da tua confiança e me segue, aí é o ponto que ele diz: Senhor, aí já é demais. Esse texto ele está entre os mais tristes do Novo Testamento. Hoje mesmo eu estava de manhã cantando uma música que dizia que Jesus nunca rejeitou ninguém. Ele nunca rejeitou o leproso, gente que a gente teria nojo, ele não rejeitou. O leproso, o da rua, o paralítico, o cego de nascença, um bocado de gente rejeitada, ele não rejeitou. E ele também não rejeitou esse jovem. Mas quando ele colocou o custo do discipulado, é a única cena que nós vemos alguém triste voltando para casa, porque escolheu o tesouro do mundo do que o tesouro de Jesus. E aí o texto se encaminha para o fim. Hoje nós temos a pergunta dos discípulos acerca da impossibilidade humana para a salvação. Versículos 23 a 27. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados. E aqui admirado não é: uau, que legal, os ricos não podem herdar. Os ricos levantaram a sobrancelha aqui, meus irmãos. E os discípulos também. Como assim? Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E a figura é essa mesmo, tá? Um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Olha, o jovem rico chega e agora os discípulos pensam: agora vem alguém que a gente vai abraçar, não vamos fazer igual as crianças não, que a gente rejeitou. Vem alguém que a gente abraça, aí Jesus coloca o desafio, o cara vai embora. Os discípulos ficam: como assim? Como assim? Eu acho que os irmãos já passaram, mas eu já passei por situações em que pessoas saem da igreja e aos olhos do mundo as pessoas falam assim: como é que fulano não se enquadra na igreja se ele é tão bom? Eis o problema dele. Eis o problema dele. Talvez, meus irmãos, a gente pense nisso, né? Aquele lá está bem pertinho de Jesus, né? Só falta crer em... É um quase salvo, né? As nossas categorias. Aquele lá está na soleira da salvação. É a mente dos discípulos. Como assim esse jovem volta de cabeça baixa? Porque é impossível. Aos ricos, ou como a gente viu aqui no versículo seguinte, aos que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. Aí Jesus traz uma hipérbole, né? É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha. Aí tem gente que diz assim, ó, os que amam as riquezas: não, veja bem, a agulha é uma porta que tinha e que o camelo, era difícil o camelo passar, mas se esforçasse bem ele, que maluco, uma doideira que o amor às riquezas gera, porque Jesus fala de uma forma que os próprios discípulos pensam: então é impossível. O próprio Jesus é quem diz: ao homem tudo é impossível. Impossível ao homem. Impossível. Então, a conclusão lógica é que passar um camelo no fundo de uma agulha significa algo que é impossível, mas isso é mais possível do que alguém que confia nas riquezas entrar no reino de Deus. E a cabeça dos discípulos se confunde, meus irmãos, se assombra, se admira, fica perplexa, porque a mentalidade deles ainda é a de que a riqueza é um sinal de
benção. Ó Senhor, se o Senhor me ama, me faz passar naquele concurso. E se não passar? Se o Senhor me ama, o Senhor me dá aquela coisa, e se não der, significa que Ele não te ama? Uma das maiores maravilhas do Evangelho é a chamada clara ao seu coração de que até nos piores momentos da sua vida, Deus não deixou de te amar. Mas a gente tem a mentalidade da prosperidade, moço. Não está lá só nas igrejas que você conhece aí como prosperidade, não. Às vezes está aqui, presente no nosso coração. Quem pode ser salvo? Se ser rico é sinal da bênção de Deus, se ser alguém totalmente correto moralmente é um sinal da bênção de Deus, e esse jovem não pode, quem é que pode? A resposta de Jesus é precisa. Ninguém. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Vamos continuar lendo o versículo 27, que é o final desse texto. A resposta de Jesus acerca da impossibilidade humana e da soberania de Deus. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, Pedro é engraçado, né? Opa, se os ricos não podem, então a gente pode. Não é? Olha o raciocínio de Pedro. Aos ricos é impossível, pois, Senhor, deixa eu mostrar um bocado de gente que é pobre aqui, eu e meus colegas. Olha a resposta dele: Senhor, nós deixamos tudo para... Não somos igual a este jovem. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Veja que a resposta de Jesus é a chave teológica do texto. Para o homem é impossível. Não existe ninguém bom para ser salvo. Ah, Senhor, mas eu sou um presbítero na tua igreja, um diácono, eu toco no louvor, eu sou da mídia, eu faço tanto por ti. Vamos meditar isso no final, mas olha a resposta clara de Jesus. Para o homem é impossível. Ou seja, ninguém pode ser salvo por si mesmo. Nem o rico, nem o pobre. Nem o moralmente aprovado, nem aquela pessoa que você acha que é rigorosamente justa. Mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, a salvação é um ato gracioso e soberano de Deus. Aí Pedro se destaca. Senhor, mas Pedro ainda está na mentalidade das obras, né? Então podemos ser salvos, porque nós abandonamos tudo. A questão não é abandonar tudo somente, é seguir Jesus. Mas como Jesus ainda tem lições para os seus discípulos que andam com ele, Jesus responde não com uma confrontação, mas com uma clareza da realidade de que o reino não é só perder, amém? Pelo contrário, nós ganhamos tudo. E com esse tudo que nós ganhamos em Cristo Jesus, nós ganhamos 100 vezes mais de tudo aquilo que nós podemos perder ao seguirmos Jesus. Olha a resposta de Jesus. E eu acho engraçado, né, que a pergunta de Pedro para mim é mais ou menos assim, escuta só, Senhor, nós deixamos tudo para ti seguir. Como é que fica a nossa vida? Aí Jesus responde: olha, você ganhou um bocado de relacionamento. Tem gente que tem muito medo de perder, e talvez isso seja aquilo que te prende ainda. Aquilo que te prende. Jesus está mostrando: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais no tempo presente. Vocês vão ganhar 100 vezes mais mães, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais filhos, 100 vezes mais campos. E com isso vocês também vão ganhar perseguições. Deus nos abençoa, inclusive, com as perseguições. Para que sem irmãos, sem mães, sem pais, sem filhos, sem propriedades, não nos engane e a gente começa a pensar que a nossa vida eterna é aqui. Aí ele manda uma bênção de perseguição para você entender. Ganhei muita coisa, mas eu ainda não herdei o reino dos céus concretizado. Ele ainda vai chegar. Amém? Vamos para algumas aplicações, irmãos. A primeira aplicação que eu quero fazer é que seguir a Jesus envolve abandonos. O texto deixa claro para a gente de que seguir a Cristo exige a disponibilidade e a disposição de abandonar coisas boas.
Às vezes a gente olha como um reflexo da conversão o abandono apenas de coisas que são claramente ruins, determinados tipos de vícios, determinados tipos de pecado, mas Jesus está colocando diante daquele jovem, diante de nós, de que o ato de ir a Cristo envolve o abandono de coisas que também são boas, ou superficialmente boas. Pode envolver a perda de relacionamentos, a perda de emprego, como nós vimos em outra pregação, para se aproximar de Jesus. Pode envolver o abandono de benefícios, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Meus queridos irmãos, na conversão, Jesus é o substituto daquilo que abandonamos. Na conversão, existe uma avaliação, e Cristo está trabalhando essa figura várias vezes do custo do discipulado como um custo de alguém, com a figura de alguém que avalia, de que na conversão nós sabemos que Cristo é o substituto com muito mais valor para qualquer coisa que nós venhamos a abandonar. Que Cristo é a prioridade em relação a qualquer coisa que na nossa vida vai se tornar secundário. Tamanha é a verdade disso que Cristo nos convida não a ser pobres, mas nos convida a segui-lo. Essa é a ponderação que nós devemos fazer. O que vale mais? Posição, saldo bancário, emprego, empresa, família, homem, mulher, filho, filha, cunhada, cunhado. Entra na lista, pastor? Sei lá. Mas que nada disso tem valor. Nada disso nos traz uma vida aprovada em relação ao convite de seguir a Jesus Cristo. Meus irmãos, Ele mesmo se apresenta como o substituto para qualquer ídolo, inclusive a riqueza. Quando Ele confronta o jovem rico, Ele está dizendo, olha, abandonar tudo não é perder tudo, abandonar tudo e seguir-me é abraçar-se com o tudo, com aquilo que tem mais valor na existência. O que realmente domina o coração, riqueza, dinheiro, sexo, posse, status, tudo isso deve ser substituído por Cristo. A nossa ideia deve ser de que, e a nossa razão deve ser que Cristo é aquilo que tem mais valor. Veja que para aquele jovem, seguir a Jesus então teve um alto custo. Quando ele estava inicialmente disposto a seguir Jesus, ele de repente percebeu, estou aqui humilde de joelhos, estou aqui dizendo para ele pode me ensinar, seja meu mestre, mas abandonar tudo por Cristo não. A grande pergunta que fica para você é o que falta você abandonar? O que é que custa você abandonar para seguir Jesus? Uma segunda aplicação, meus irmãos, é que o amor de Jesus revela nossas faltas. O amor de Jesus é aquele tipo de amor verdadeiro que não nos deixa do jeito que a gente é. A gente pode até afirmar, como muitas vezes afirmamos, que a igreja é um convite para você vir da forma que você está. Mas nunca que a mensagem do Evangelho é um convite para você permanecer da forma que você era. Venha. Há um rio sem fronteiras para ninguém. Venha, não existem barreiras, mas aquele que quiser seguir a Jesus vai abraçar o alto custo do discipulado, não para ser salvo, mas porque entende a razão pela qual foi salvo. Cumpre a santidade porque era salvo. E Jesus, ao nos amar, o seu amor não é apenas para consolo, ele aponta o que nos falta. E bendito é o amor que nos confronta diante dos nossos pecados e idolatrias. Amém? Ser amado por Jesus significa estar pronto para ouvir que nós precisamos parar de depender de nós mesmos. Ser amado por Jesus é estar disposto, disponível, para que Jesus diga, opa, aqui, nesse ponto aqui, você está amando mais essa coisa do que a mim. Precisa abandonar, hein? Precisa deixar para trás. De que você não deveria ter, e nem deve ter, nenhuma outra fonte de satisfação que não seja Ele. De ouvir que para sermos salvos, tudo nos salva. Quem é que gosta de ouvir isso? Abre um parênteses aqui comigo, meus irmãos. Quem é que gosta de ir para a igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite e ouvir o pastor pregando, dizendo assim, que para você ser salvo, você não tem nada para entregar a Jesus? Nenhum.
um dízimozinho, nem uma campanha, nem deixar a chave do meu carro, a minha geladeira, nem deixar meu status emocional, nem deixar qualquer coisa, Senhor. Eu quero deixar alguma coisa. Eu quero trocar. Como é Babel? Os homens constroem para si uma torre para fazer o seu próprio nome. A ideia lá de Babel, meus irmãos, de Babel não é só alcançar o céu, destronar Deus, como alguns dizem. A ideia ali do Oriente Próximo, do antigo Oriente Próximo, era de construir uma torre e poder barganhar com Deus. Olha do que nós somos capazes. Arrasta teu braço em nosso favor. E Deus se abaixa, né, segundo a figura, é como se ele levantasse assim a roupa dele, para se agachar, para ver a grandiosidade dos homens, que é tão pequena para eles. Como assim? Vocês podem trocar alguma coisa comigo? Aí Jesus diz para você, porque Ele te ama, você não pode entregar nada para mim. Que nós não entramos no reino de Deus por termos coisas, mas por reconhecermos que nós não temos nada. É que sermos como criança. A Noa, uma vez a gente estava lá em Tianguá, lá num pinheiro, né, e tinha um circo na frente. Aí a Noa foi com a tia Sandra. É engraçado o que eu vou dizer, tá, irmãos? Mas eu quero que você fique só com a primeira parte. Ela foi no circo. Aí a tia Sandra, vamos lá, Noa, brincar. Aí quando ela foi na bilheteria, a moça falou assim, ó. A gente não está aceitando... Posso pagar no Pix? A tia Sandra falou. Aí a moça, não, a gente só está aceitando o dinheiro. Aí a Noa falou, vixe, nem vou poder brincar. Né? Que ela não tem dinheiro. Aí depois falou assim, ó, vai dar certo, meu pai tem muito dinheiro. Eu falei que essa era a parte engraçada. Mas olha a conclusão dela. Ela, como criança, ela não tem... E é isso que nós fazemos quando nós chegamos no reino de Deus. Senhor, nós somos como criança, nós não temos dinheiro nenhum. Nós não temos nada para entrar. Aí as portas estão abertas. Pois é isso mesmo. O reino de Deus é para quem não pode comprar. Você vai comprar sem ter dinheiro. Não porque foi de graça, mas foi comprado por um alto preço. Amém, irmãos? Mas essa é a noção que nós encaramos de que você não é salvo por ser um bom partido. Eu achava isso. Antes de me converter, eu achava que eu era o cara. Sério mesmo, com 17, 18 anos de idade, eu olhava para mim e eu tinha uma herança moral do cristianismo, eu pensava, cara, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu não adultero ninguém, eu não... E eu achava, eu tinha algo que massageava o meu ego, porque eu visitava alguns locais que as pessoas diziam assim, ó, o Felipe é um rapaz tão bom, né? O Felipe, aquilo ali era igual uma bomba me inchando, ó. E eu com aquela falsa humildade, não, que é isso? Até que quando uma vez eu fui para a igreja e o pastor pregou que Paulo, né, dizendo, nós não pregamos a ninguém a não ser Cristo crucificado. Aí eu lascou. O evangelho não prega a mim, o evangelho não prega as minhas obras, pelo contrário, o evangelho prega que as minhas obras, as melhores que tem, são como trapo de imundícia e que Cristo foi crucificado para perdoar os meus pecados. Eu sou o pior dos caras que existem por aí. Eu não sou nem de longe o melhor, eu sou um dos piores. Não tenho nada para deixar aqui. Aí foi quando eu entendi, igual Lutero, que quando eu disse não tenho nada para deixar aqui, Deus estava dizendo, está aqui meu filho, sacrifício vivo e perfeito em teu lugar. É isso que precisava passar na cabeça daquele jovem rico, é isso que precisa passar na sua cabeça. Você não pode ser salvo por ser um bom partido, por ser rico, por ser pobre, por ser de uma família cristã. Você não vai ser salvo por ser assíduo nos eventos da igreja. Eu vou para todas as programações. Você não vai ser salvo nem por vir todos os domingos, nem por ler a Bíblia, nem por fazer devocional, nem por ser dizimista, nem por ser alguém da liderança da igreja. Você só pode ser salvo através de Jesus Cristo. O amor de Jesus nos revela que somente nele existe a possibilidade de nós sermos salvos. Por isso que para de quebrar braço com Jesus. É Ele, pronto. Uma terceira aplicação que eu acho que nós podemos extrair desse texto é a explicação de que para nós sermos salvos, algo que é impossível a nós, só pode vir do, abre aspas, mais Deus, fecha aspas. Na doutrina a gente tem aprendido isso em Efésios, né? Que uma das coisas mais lindas que nós temos nas Escrituras e pela qual nós devemos ser extremamente gratos é quando aparece nas Escrituras, mas Deus. Mas Deus. No texto de hoje nós temos um desses. Aos homens
é impossível, mas a Deus tudo é possível, meus queridos irmãos. A salvação é impossível a qualquer pessoa, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. O fato de amarmos a Deus, de desejarmos as verdades de Deus, o fato de estarmos na igreja, o fato de louvarmos a Deus, tudo isso é explicado no mas Deus. Eu quero ler um texto com vocês, lá em Efésios capítulo 2. Nosso estudo da doutrina. Nós já terminamos o capítulo 2 inteiro, mas olha o versículo 1 ao 10 do capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus e realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja aí, vocês são pecadores, transgressores, distantes de Deus, vocês, mas Deus que é rico em misericórdia. Eu gosto de grafar, de marcar todos os pais de Deus, porque com seu amor, com sua graça, com sua soberania, Deus nos escolheu para a vida. Salvos não pelas boas obras, conforme o nosso texto, mas salvos para as boas obras. E a nossa resposta aos mais de Deus é gratidão, amém? Uma quarta aplicação, meus queridos irmãos, é que Deus nos dá com generosidade mais do que nós abandonamos. Jesus desafia os discípulos a olharem para o lado. Senhor, nós abandonamos tudo. Vocês perderam mães? Olhem para o lado, quantas mães vocês têm? Vocês perderam irmãos? Olhem para o lado, quantos irmãos vocês têm? Vocês perderam campos? Olha para o lado, quantas casas você tem para dormir? Aqui na igreja dá para dormir pelo menos 3 meses, 4 meses, em uma casa diferente toda semana. O Evangelho nos lembra isso de uma forma tão viva, meus irmãos, que não importa aquilo que nós deixamos, nós vamos encontrar 100 vezes mais na igreja, no reino de Deus. E mais do que isso, mais paz, mais amor, mais alegria, mais domínio próprio, mais contentamento, mais satisfação, mais sentido, mais propósito, mais esperança, mais fé. Vamos ganhar 100 vezes mais do que aquilo que nós podemos deixar nesse mundo. Aquele que abriu mão de tudo que possuía, Jesus, ele apresenta a generosidade do seu reino que acompanha todos aqueles que o seguem. Ele veio conquistar para nós uma casa, um lar, uma família. E ele coloca um adendo aqui, né? Mas também perseguição. Para que a gente também não acredite que o céu é aqui. Mas que ainda nós temos muito para aguardar nele, amém?